A agência M3 é uma empresa que trabalha aí 100% com a implantação de lojas virtuais junto à plataforma Vtex. Então, temos aí projetos B2B, B2C, Marketplace e diversos outros projetos dentro da tecnologia. E hoje a ideia é falar um pouquinho do B2B como um todo. Eu sempre falo, né? Com a pandemia, tivemos algumas acelerações durante todo esse processo. Primeiro, né, tivemos aí a aceleração das empresas que não tinham e-commerce, iniciar o e-commerce dentro de uma tecnologia, seja VTEX ou qualquer outra plataforma. Depois dessa primeira etapa, né, tivemos aí a etapa dos marketplaces, os lojistas querendo ser o marketplace, né? Então, novas empresas querendo iniciar como marketplace, agregando outros lojistas em sua estrutura. E depois tivemos aí como uma nova segunda onda, né? Os B2Bs, empresas querendo implementar B2Bs. E até trazendo um pouquinho, né, de portfólio junto com a agência, né, clientes que implementamos agora, por exemplo, na pandemia, implantamos o B2B da Bung, implantamos diversas outras empresas, outros B2Bs que realmente tinham essa necessidade de ter, né, essa junção, de ter esse canal online para iniciar a transformação digital, né? Algumas pessoas brincam, né, que a transformação digital ela teve um aumento, né, muito grande diminuiu, né, o tempo para poder aumentar a quantidade de novas empresas trabalhando com e-commerce. Brincamos ali, né, dos 5 anos em 5 dias. E um ponto que sempre quando vamos começar, né, conversar com um cliente nosso, existe muito, né, o questionamento de qual canal que ele é mais utilizado, se é o B2B ou se é o B2C. Para quem não sabe, o B2C é o Business to Consumer, né, que é a empresa vendendo, né, a indústria vendendo para a empresa vendendo para o cliente final, né? E o B2B são empresas vendendo para empresas, né? Então é o business to business. Então, um dos pontos que eu sempre falo em algumas reuniões com os nossos clientes é que existe um mito muito grande, as pessoas acreditam que o B2C, né, pensamos aí nos grandes lojistas, nos grandes marketplaces, todo mundo pensa que o B2C ele é um mercado muito maior que o B2B. Enquanto, na verdade, o B2B ele é um mercado muito maior do que o B2C. Quando falamos de B2B, essa previsão ela é de uma consultoria americana que foi feita antes da pandemia, então provavelmente esses dados mudaram para cima, tanto do B2C quanto do B2B, mas estima-se, né, que vendas globais de e-commerce vão alcançar de 6,7 trilhões até o fim desse ano, passando aí o B2C, né, que deve ter aproximadamente de 3,2 trilhões. Então, olha a diferença de vendas que temos no B2B versus comparado ao B2C, né? Então, estamos falando de mais da metade das vendas de previsões de vendas pensando no B2B. Estamos falando de trilhões de dólares, não trilhões de reais. Então, só para vocês entenderem, né, o tamanho do mercado como todo. E existe também, né, segundo a Forrester, em 2017 estimou que apenas os Estados Unidos vão transacionar, isso foi uma pesquisa mais antiga, né, 1,2 trilhões de dólares até 21. Isso automaticamente, como eu falei, é uma pesquisa que foi feita antes da pandemia. Agora esses dados com certeza vão mudar, não saiu nenhuma pesquisa mais atualizada. Isso representa aproximadamente 14% das vendas totais, né, dos Estados Unidos, o que é extremamente uma potência gigante, né, de vendas como todo. Em 2021, a Amazon Business, né, o portal de B2B da Amazon, irá capturar 10% do mercado americano de B2B e 5% do mercado internacional. Projeta, né, a Bank of America. Então, só para vocês terem essa noção do crescimento do B2B versus o B2C como um todo. E pensando, né, a previsão para 2021 de 9 trilhões de dólares de vendas somente no B2B. É algo que, como eu falei, algo que está crescendo de forma muito forte e está assim, tá chegando num patamar muito alto. E por que as empresas, né, estão pensando em digitalizar esse B2B? É muito comum quando falamos com grandes indústrias, grandes
empresas que o B2B é feito de uma forma muito mais manual, né? Chega um cliente para nós que fazem pedidos ele via planilha. Esse mês mesmo conversamos com uma empresa com presença global que todos os pedidos dessa empresa é feito via planilha. Então o representante ele vai lá, manda um e-mail para uma pessoa que tem que checar a planilha e imputar isso no RP interno da empresa. Isso é feito por planilha, né? Com e-mail, com SMS, fax e até cheque em papel, né? Então é comum ainda ter muito esse estilo de fazer essas compras internas no B2B de forma muito mais arcaica, de forma muito mais engessada. E projeta-se, né, que a geração milênio, geração Y, seja 75% da força de trabalho global até 2025. Então estamos falando de uma geração que está acostumada com o digital, uma geração que nasceu com o digital, nasceu com o mobile na mão, que vai ter dificuldade de comprar via e-mail, via qualquer outro canal, né? E a geração Z, né, que ou nascida aí após 1996, já representa 24% da força global de trabalho. Esses são pessoas que vão ter muito mais facilidade com os meios digitais do que com os meios transacionais, com os meios antigos, né, de você fazer uma compra, de você fazer uma venda. Então aqui é extremamente importante pensar que a estrutura tanto da cadeia, né, interna da empresa, mas quanto também de quem vai operar esse sistema, que é extremamente importante. E existe, né, uma estimativa, esse dado ainda não foi totalmente apurado, né, pela B2Ball, dos dados de 2019, que aqui no Brasil faturamos aproximadamente de 2,39 trilhões de reais. E 76% desse valor de B2B, eles são em marketplace fechados. Então, eles são, de fato, né, empresas que vendem para empresas com marketplaces. Hoje está sendo muito comum empresas, bancos recorrerem à agência, buscar parceiros para fazer um marketplace de B2B de empresas para empresas. E parte, né, desse segmento, ele vem ali 15% de commodities agrícolas e minerais, 12% da indústria, né, e base de capitais, 11% de governo e agências públicas e 11% de bens de consumo e varejo e 10% de telecomunicações, TI e outros canais. Então, só para vocês terem uma noção de quanta oportunidade, né, tem nesse mercado de B2B como um todo. E existem diversos modelos no qual vocês podem trabalhar, pensando no segmento de B2B. Aqui eu vou tentar ser o mais didático possível. Se alguém não entender algum ponto, pode comentar, que eu explico novamente. Então, eu tenho um fabricante, que ele tem um distribuidor e que ele tem um atacadista ali no meio desse caminho, né? Então, tem aqui o fabricante, que ele faz uma venda B2B para um distribuidor, para um atacadista, e esse distribuidor, esse atacadista faz mais uma venda B2B para o varejo, e o varejo, né, ele vende lá na ponta física para o B2C. Então, existe uma cadeia, né, de empresas, uma cadeia de segmentos para até esse produto chegar no consumidor final. Como também eu tenho aqui um fabricante que ele pode vender, né, diretamente para o consumidor final, que seria ali o que chamamos de D2C, que é Direct to Consumer. Então, é a empresa, né, a indústria, vendendo diretamente para o consumidor final. E como existe também, né, o B2B com a questão do marketplace, que é um B2B2C, que vai ser uma empresa que vende para outra, que é um fabricante que tem outras empresas acopladas, que vende para outras empresas que querem ter benefícios desse B2B como todo. Então, existem diversos caminhos que podemos trabalhar. Como também existe ali hoje o fabricante vendendo para o varejo final, que também é um caminho que tem diversas empresas que estão percorrendo. Então, existem diversas estruturas que vocês podem trabalhar e definir qual a melhor estratégia para a companhia de vocês. O ponto aqui é entender que o B2B é entender o cenário. Então, é muito comum falar com empresas que têm o segmento ali de distribuidor e atacadistas. Então, é importante desenhar uma estratégia para você também não quebrar a sua cadeia dentro da empresa. Então, é importante você ter uma estrutura que tanto o fabricante quanto o distribuidor e o atacadista, tanto o varejo, você está beneficiando totalmente a sua cadeia para você não quebrar a sua cadeia toda de negócio. Então, eu tenho um exemplo, uma indústria
que ela vende, um exemplo, para um distribuidor, um atacadista, que depois ela passa para o varejo, mas isso tudo feito de forma online, tudo feito via um software. Como eu tenho também uma indústria que tem os representantes, que o representante consegue colocar um pedido para um distribuidor, para um atacadista, dentro do software, dentro de um ambiente totalmente online. Isso é extremamente importante vocês pensarem nessa estrutura. E vindo um pouquinho, né, esboçando um pouquinho de outros modelos, como também existe o atacadista ali, né, o fabricante, que ele vende para uma outra empresa, como eu havia mencionado. Então, eu tenho aqui o fabricante, que ele tem ali um distribuidor, um atacadista, que é B2B, que ele vende para um comércio, né, para um varejo que ainda seja de forma B2B, e esse varejo ele vende para outras empresas, que vende também para B2B. Por um exemplo, né, trazendo o nome de empresas só para contextualizar melhor. Então, eu tenho, um exemplo, uma fabricante de borracha, por um exemplo, que ela vende para um distribuidor. Esse distribuidor vai vender para uma empresa, por um exemplo, como uma caçula, que vende, ou uma calunga, né, que é bem conhecida, e a calunga ela vai ter um ambiente B2B que ela poderia vender para uma empresa como a M3, que a M3 compra bastante borrachas e eu estou comprando direto de uma empresa. Eu não estou comprando ali no varejo, né? Vamos dizer assim. Então, as estruturas de B2B, existem diversos formatos que precisa estudar, ver qual é o melhor caminho para você e adaptar como um todo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que esse assunto, né, de modelos de negócios, modelo de B2B, pode mandar pergunta sem nenhum problema. Eu sei que é um tema um pouco mais denso, mas só para contextualizar e deixar todos na mesma faixa. E quais são os desafios, né, do B2B como um todo? O primeiro ponto é a cultura da empresa. Você tem funcionários antigos, representantes que são tiradores de pedidos. Geralmente o representante não é aquele cara que vai correr atrás de novas vendas para a empresa, ele é tirador de pedido. Ele vai pegar qual é o melhor cliente dele e vai bater a meta do mês dele ali e acabou. Ele não é um time de vendas ativo que está querendo bater uma meta maior, que tem um pensamento totalmente agressivo. Processos antigos, e é difícil ter coragem de você mudar esse processo, que é um dos principais pontos. Empresas com hierarquia, né? Então você tem toda uma hierarquia ali que precisa ser respeitada. E aí, com um outro ponto também, desafio, a comunicação interna. Então, o comprometimento precisa ser de cima para baixo, para poder funcionar muito bem esse B2B online, né? E ter todo esse portal de pedidos como um todo. E o canal com representantes, né, e vendedores inexistentes. Então, tem que ter uma comunicação muito clara com essa equipe, com todos envolvidos, para garantir que o B2B consiga ter uma boa performance. E existe outro problema também, que geralmente para grandes empresas existe uma tecnologia interna que é obsoleta, que não tem processo mapeado, que é uma tecnologia que não é uma tecnologia moderna, que tem uma dificuldade muito grande de inserir novos processos, de modelar o software baseado na necessidade. Modelo antigos também de integrações, então é muito comum você ter software que não faz integração com nada. Muitas trocas nos pedidos, né? São pedidos criados manualmente e catálogo de produtos desestruturado. Então é importante que quando pensamos no B2B, você tem um cadastro de produto correto, você tem uma boa descrição, você tem uma boa precificação no produto, uma boa informação técnica daquele produto. Então tudo isso precisa ser extremamente estruturado. E além disso, né, quando falamos a nível de Brasil, você tem os impostos, né, aqui do Brasil são extremamente complexos. Você mapear todos os estados, regras de impostos, são algo que são extremamente complexos como um todo. É importante ter tudo isso muito bem mapeado. Dificuldades também no mapeamento de tabelas de preço. É muito comum, eu vou trazer um case para vocês, quando falamos de um B2B que ele é nível Brasil, eu ter preços diferenciados por estado, por segmentação de representante. É importante ter todo esse mapeamento para que automaticamente um estado não dê um lucro maior do que outro estado, que não tenha nenhum fluxo quebrado nesse sentido. Automação, né? Então, medo de automatizar e a perca do time operacional, isso é um grande desafio, né? Quando sentamos aí com grandes indústrias. Geralmente o time de TI, ele acha que ele vai perder o emprego dele porque ele vai ter esse caminho, né? Porque o time de TI está lá porque ele tem que resolver um problema de alguém.
Então é muito comum as empresas acharem, né, a equipe achar que eles vão perder dinheiro com isso, perder o emprego. Então é extremamente importante alinhar essa expectativa. E um outro ponto também, né, a receita da empresa geralmente vem do B2B. Então, quando falamos de grandes indústrias, 95% da empresa vai vir daquele B2B, daquele portal. E você mudar algo que mexe no coração da empresa, pode ser algo, se não for feito da melhor maneira, pode gerar grandes prejuízos financeiros. E quando pensamos, né, de estruturar um objetivo, de um B2B, otimizar um processo online, quais são os principais objetivos? Segundo a pesquisa da Forrester, né, que eles fizeram com 302 empresas, perto da metade, né, confiam na plataforma de B2B para aumentar a produtividade de vendas e aumentar o seu posicionamento, né, deixar o seu posicionamento mais competitivo. Então, no geral, né, quando você implementa um B2B na transformação digital, a ideia ali, 49% das pessoas, né, comentaram que o principal interesse é aumentar o faturamento geral, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a produtividade de vendas, aumentar a retenção de clientes e ter um posicionamento competitivo. Tem dois pontos aqui que são extremamente importantes. Quando falamos de ter tudo no ambiente online, você consegue ter métricas do seu cliente, você consegue falar com o seu cliente lá na ponta. Então, você consegue saber que o seu representante, trazendo ali na cadeia, né? Então, eu tenho a indústria e eu tenho um representante, no caso aqui, vamos supor que a M3 seja um representante, eu consigo saber quanto que a M3 está gerando de negócios para a empresa, né? Para o fabricante ali principal. Eu consigo ter métricas e direcionar, entender quem são meus melhores representantes, entender quais são as minhas principais regiões, e você ter tudo isso num software e você estimular vendas. Por um exemplo, eu consigo ter um dashboard com a pontuação dos meus representantes. Então, eu tenho ali na minha carteira de representante o Pablo, eu tenho a Maria Clara, né, que está dando suporte no webinar para nós. Então, eu consigo ter uma pontuação, consigo ter ali um ranking dos meus principais representantes para estimular as vendas de uma maneira saudável, né, entre eles. E quando pensamos, né, beleza, Pablo, você me convenceu, eu quero ter um B2B legal, o que eu preciso fazer? Eu quero tirar meu projeto, eu quero levar ele para o online, eu quero fazer ele de uma maneira melhor. O que vocês precisam estruturar como empresas? Primeiro ponto, plano de negócios, meta, previsão de faturamento e marketing. É um negócio que é novo. Se você faz ele de uma outra maneira, se você faz ele ainda de uma maneira que não seja tão automatizada, que não seja por um portal, desenhe um plano de negócio, quais são suas metas com esse portal de B2B, quais são sua previsão e quanto você vai investir de marketing, quanto que o marketing está apoiando. Depois disso, eu tenho ali o mercado de B2B como um todo, então eu vou trabalhar com B2B propriamente dito, eu vou trabalhar com marketplace, eu vou trabalhar com D2C. Depois disso, eu tenho o alinhamento com as pessoas que trabalham com a sua companhia. Qual o conhecimento que ela precisa ter, culturas e habilidades para trabalhar com esse B2B. E o gerenciamento disso tudo, né? Gerenciamento de conteúdo e análise como um todo. E por fim, você vai precisar pensar, né, na armazenagem, o tempo de resposta, né, para os seus clientes que vão comprar. Transporte, né? Qual o transporte que vocês vão utilizar? Serviços de tracking e tudo mais. Tecnologia, né, que vocês vão utilizar. Aqui eu estou falando de Vetex, mas tem N tecnologias tão boas quanto. E preços que vocês vão aplicar, né? Impostos, entrada de produtos no RP, descontos, campanhas que vocês vão trabalhar nesse B2B como um todo. E aí, trazendo um case de sucesso, né? Trazendo um case que é extremamente bacana, que eu me orgulho muito. Como eu falei lá no início, né? Implementamos aí o e-commerce da Bung, que é uma empresa, é uma das principais empresas do segmento de alimentos como um todo. Então, implementamos o e-commerce deles na pandemia, logo no iniciozinho da pandemia. Foi um e-commerce que implementamos aí em 30 dias de projeto. Então, aonde a ideia é, né, que você tem um fabricante, que ele tem um produto ali para um distribuidor, que ele direciona esse produto para um varejo e no final, né, temos as pessoas físicas que compram dentro desse e-commerce. O case aqui é extremamente bacana porque aqui eu falo do ambiente que eu tenho multisellers, né, multicentro de distribuições. Então, eu tenho centro de distribuição no Rio, eu tenho centro de distribuição em São Paulo, em Pernambuco. Eu tenho uma cartela de preços muito variadas dentro do e-commerce da Bung, que é extremamente importante.
eu consigo fazer que todos compram, né, utilizam o software. É lógico que, como eu falei, por ser uma empresa que é extremamente tradicional, uma empresa que tem mais de 300 anos no mercado, existe todo um processo de cultura da empresa, de você mudar um caminho, mas já está correndo, já está funcionando super bem e está ganhando escala dentro da companhia. E durante, né, todo esse processo, o que foi feito na prática, né, para poder funcionar isso tudo muito bem? Como eu falei, o imposto no Brasil é extremamente complexo, então você tem que ter múltiplas tabelas de preço. Quando falamos de logísticas, dependendo do seu tipo de produto, você tem mais de um centro de distribuição. Então aqui eu tenho produtos separados por região, então tem produtos diferentes, né? Eu tenho produtos separados no norte do país, no sudeste do país, então tem docas, né? Estoques separados. Para acessar esse B2B, é um cadastro que ele exige, você precisa ter uma aprovação, não acessa qualquer pessoa esse B2B. Esse é o primeiro ponto. Lançamos aí em 30 dias, né? E é uma empresa, como eu falei, de bastante tempo no mercado, são mais de 300 anos no mercado. E quando falamos de B2B, o que vocês precisam se preocupar, né, de funcionalidades básicas para esse B2B funcionar super bem? Primeiro ponto, a busca do e-commerce tem que ser de forma muito simples. A busca ela tem que respeitar tudo que o cliente deseja. Ela precisa trazer todas as informações. Você precisa ter controle sobre a busca da plataforma. Então, eu preciso ordenar se eu quero trazer produtos que são mais avaliados, que têm mais estoque, que estão em promoção. Então, a busca do e-commerce, do B2B principalmente, ela precisa ter diversos recursos, que é um ponto bastante importante. E ela precisa também controlar diferenças geográficas, né? Então, aqui no Rio, né, falamos a questão do biscoito, em São Paulo é a bolacha. O software de busca precisa entender essas diferenças para que quando o usuário buscar, você vai ter clientes a nível Brasil que possa ter essa diferenciação. Um outro ponto também, ter modelos de crédito. Geralmente no B2B é muito comum você ter o pagamento lá em 7, 15, 30 dias após o pedido, que é 30, 60 e 90. Você tem esse modelo de crédito dentro da plataforma que permite você gerenciar uma corporação. Então, por exemplo, eu tenho a M3, que ela tem um crédito de 50 mil reais, e dentro da M3 eu tenho a Maria Clara, que é um colaborador da M3, eu tenho diversos colaboradores que podem comprar até esses 50 mil reais, e depois eu tenho ali um pagamento, né, de 30, 60 e 90 dentro desse software como um todo, que é extremamente importante. Um outro recurso também importante, como eu falei lá atrás, é muito comum que no B2B as pessoas estão acostumadas a fazer pedidos via planilha. Então, aqui é importante que no B2B ele te dá esse suporte também. Eu subo uma planilha para dentro do meu e-commerce, e assim que eu subir essa planilha para dentro do meu e-commerce, eu consigo fazer um pedido nela de forma muito simples, né? De forma bem ágil. Então, eu consigo subir uma planilha para dentro da plataforma de e-commerce e eu consigo já adicionar todos aqueles produtos no carrinho. É uma funcionalidade que ela é extremamente importante dentro do B2B como um todo. O apoio, né, a estrutura da empresa de ter ali o telemarketing para eu conseguir fazer pedidos para um cliente de toda a cadeia. Então, eu consigo subir um pedido, né, para um cliente específico da empresa. É importante ter esse tipo de autonomia. Como eu falei lá atrás, é uma mudança de cultura, uma mudança de mindset da empresa. Então, é extremamente importante que as empresas como um todo elas consigam, né, você consiga subir toda essa base de produtos como um todo. Eu recebi a mensagem aqui que temos uma pergunta. Deixa eu só clicar aqui para trazer. Só abrir a pergunta aqui que está travando. Maria Clara, eu não estou conseguindo ver a pergunta. Se você conseguir me mandar, bacana, eu vou seguir aqui e no final eu pego a pergunta. Um outro ponto também que é importante, né, de toda essa parte do B2B como um todo, é ter uma estrutura que permite você ter ali múltiplas tabelas de preços, que é extremamente importante. Então, você conseguir ter todo esse fluxo. A Vetex, ela permite, né, você até ter 20 mil tabelas de preços como um todo. E a pergunta que eu recebi aqui, né,
se é possível ter um B2B somente para atacadista. Há plataformas, agências bem preparadas para esse tipo de modelo atualmente? Excelente pergunta. Hoje, a agência, nós da M3, estamos cada vez mais focados em projetos B2B, até porque estamos falando com empresas muito grandes do segmento, por exemplo, tem empresas que faturam em bilhões, que querem migrar toda a estrutura para o B2B, enfim, são projetos bem customizados e é possível sim você ter um B2B somente para atacadista. É totalmente viável você ter essa estrutura como um todo, principalmente utilizando a Vetex. De plataforma de e-commerce, M3 hoje trabalhamos somente com implantação de e-commerce com a Vetex, mas das principais plataformas que eu conheço, até que o Gartner, né, que é um órgão que organiza ali entre as principais tecnologias, a Vetex ela ganhou um prêmio agora de como melhor tecnologia para B2B. Eu não conheço tantas tecnologias de e-commerce que permitem você ter essa ser muito flexível, principalmente no B2B. É um principal ponto aí de atenção. Bacana, se tiver mais qualquer pergunta, pode colocar. Vou pedir para a Maria Clara colocar no chat que eu consigo acompanhar como um todo. Um outro ponto também, né? Você ter a facilidade de refazer pedidos. No B2B, a recompra é algo que é muito alto. Então, você estimula muito a recompra como um todo. Então, tem toda essa visibilidade de ter essa possibilidade de refazer pedidos dentro da estrutura como um todo. Além disso, né, é muito comum você ter uma troca de produtos, né? Você ter uma troca de itens antes do pedido ser faturado. Então, a plataforma de e-commerce ela precisa ter essa flexibilidade para poder facilitar a vida do cliente, né? Da pessoa, da empresa que está comprando nesse B2B como um todo. Bacana. A ideia era dar uma passada, né, desse webinar, dar uma passada nas possibilidades de B2B como um todo. O B2B ele é algo extremamente extenso, né? E eu costumo dizer que ele é personalizável para cada tipo de empresa, para cada tipo de negócio. Então, o mesmo B2B que eu falo com uma indústria moveleira, não é o mesmo B2B que eu vou falar para um segmento como no caso da Bung, não é o mesmo B2B que eu falo para um segmento de moda. O ponto que vocês precisam ter em mente que a plataforma ela precisa se adequar ao modelo de negócio de vocês e não o modelo de negócio se adequar à plataforma. É lógico que existe pontos, né, que precisam ser calibrados para que isso tudo ocorra da melhor maneira, porém a ideia é conseguir trazer exatamente o modelo de negócio e digitalizar e trazer, né, aumentar o nível de pessoas, de empresas comprando e vendendo dentro desse B2B. Espero que esse webinar tenha sido proveitoso para vocês. Tem o meu contato, meu e-mail, quem quiser conversar um pouco mais sobre um projeto, né, de como estruturar um projeto de B2B, eu fico totalmente à disposição de vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar no chat, que eu consigo visualizar aqui. Deixa eu ver se está tendo mais alguma pergunta. O computador ele deu uma pequena travada. Como não tem mais nenhuma pergunta, muito obrigado a vocês todos que ficaram até o final e até uma próxima.